Em 1974, a Fórmula 1 viveu um dos campeonatos mais cerebrais e, nossa, mais emocionantes da sua história. E essa é a história de uma vitória que não foi ganha só na velocidade, não. Ela foi conquistada na cabeça de um piloto que mudou o jeito de pensar sobre o que é ser um campeão. Sabe aquela história de que nem sempre o mais rápido vence? Pois é, o campeonato de 74 é a prova viva disso. A gente vai mergulhar fundo para entender como o Emerson Fittipaldi conseguiu montar uma temporada que foi, olha, uma verdadeira obra de arte. E essa vitória do Fittipaldi em 74 foi muito maior do que só uma corrida. Foi o momento que abriu as portas para uma nova era na McLaren, que consagrou de vez um herói no Brasil e que colocou o próprio Emerson em outro patamar no esporte mundial. Vamos parar para pensar um pouquinho no peso que esse ano teve. Para o Brasil, significava ter o nosso primeiro bicampeão mundial de Fórmula 1. Para a McLaren, foi o primeiro título da história deles, o começo de uma equipe lendária. E o mais legal de tudo, o campeonato foi decidido na última corrida, numa aula de estratégia. Mas para entender como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque a história desse título, na verdade, ela não começa na primeira corrida. Começa com uma decisão que, na época, chocou todo mundo. Foi uma aposta que podia ter acabado com uma carreira, mas que, no fim, definiu um legado. Imagina só a cena. O Emerson abandona a equipe dominante da época, a Lotus, onde ele já tinha sido campeão, para se juntar a uma McLaren que era promissora, sim, mas que nunca tinha ganhado um campeonato na vida. Era uma jogada de risco altíssimo. Muita gente achou que ele estava louco. Aí fica a pergunta, né? Por que ele faria uma coisa dessas? A resposta está toda na cabeça do Fittipaldi. Ele sabia que a Lotus tinha um carro super rápido, mas que quebrava muito. Ele trocou essa velocidade pura pela confiabilidade do McLaren M23 e por um ambiente de equipe mais focado. Foi uma aposta na consistência, não na sorte. E essa aposta arriscada levou ele direto para uma das temporadas mais disputadas de todos os tempos. O campeonato de 74 não foi um passeio no parque. Foi uma verdadeira guerra de nervos, com vários pilotos e equipes brigando de igual para igual pelo título. E a concorrência era pesadíssima, viu? Tinha a poderosa Ferrari com a dupla Clay Regazzoni e um jovem chamado Niki Lauda, e ainda tinha Tyrrell, que vinha com tudo com o Jory Scheckter, um piloto super agressivo. O Emerson ia precisar de muito mais que um bom carro para vencer essa briga. E é aqui que o pulo do gato do Emerson aparece. Ele sacou que não precisava ganhar todas as corridas. Ele adotou a estratégia que a gente pode chamar de pontuador. A meta era simples: terminar sempre entre os primeiros, somando pontos em todas as etapas. Ele transformou o campeonato numa maratona, e não numa série de corridas curtas. Só que, claro, né? Só chegar nos pontos não adianta. Para ser campeão, precisa vencer. E ele venceu quando mais precisava. Foram 3 vitórias fundamentais. Uma em casa no Brasil, que levou a torcida à loucura, outra na Bélgica e a mais importante, talvez, no Canadá, já na penúltima prova, que colocou ele de volta na briga direta pelo título. E toda essa jornada, essa estratégia, tudo se resumiu a um único dia, em um único lugar, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen. O palco estava montado para um final que, olha, parecia coisa de filme. 52. Guarda bem esse número. Ele é o símbolo do clímax de uma temporada inteira de batalhas. Porque era com exatamente 52 pontos que o Emerson e o seu maior rival, o Clay Regazzoni, chegaram para a última corrida. Um empate perfeito, algo que nunca tinha acontecido na história da Fórmula 1. A pressão era absurda, a regra era clara. Quem terminasse na frente do outro entre os 6 primeiros levava o campeonato. Simples assim. E na hora do vamos ver, a frieza do Emerson foi a sua maior arma. Ele largou um pouco atrás do Regazzoni, mas não se desesperou. Ele percebeu que a Ferrari do rival não estava boa, estava com problemas. E aí, fiel ao apelido de rato, ele foi paciente. Enquanto o Regazzoni ia perdendo posições, o Emerson fez a corrida dele, com a cabeça no lugar e terminou em 4º. Era mais do que suficiente. O bicampeonato era nosso. E para deixar aquele dia ainda mais inesquecível para o Brasil, outro piloto brasileiro, o grande José Carlos Passe, o Moco, cruzou a linha de chegada em 2º lugar. Foi um momento de glória total para o nosso automobilismo. Uma dobradinha verde e amarela no pódio da corrida que decidiu o título mundial. Beleza, ele foi campeão. Mas e aí? Qual foi o legado disso tudo? Porque o impacto daquele campeonato de 74 vai muito, mas muito além do troféu guardado na estante. Aquele título provou que o Emerson era um piloto completo, um estrategista fora de série. Ele também colocou a McLaren no caminho para se tornar uma das maiores equipes da história. E para o Fittipaldi, pessoalmente, foi a consagração final. Ele virou, sem dúvida nenhuma, uma lenda do esporte.
E o mais impressionante, ele fez tudo isso com só 27 anos de idade. Ele se tornou o bicampeão mais jovem da história até aquele momento. Um feito que mostrava uma maturidade e uma inteligência de corrida muito à frente do seu tempo. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, né? A temporada de 1974 do Emerson Fittipaldi nos faz pensar. No nível mais alto do esporte, o que vale mais? Ser o mais rápido da pista ou ser o mais inteligente do campeonato? A história daquele ano parece dar uma resposta bem clara pra gente.